Olá, vamos continuar com a teoria do controle de constitucionalidade. Aula anterior, falamos das sanções combináveis ao ato inconstitucional ou teorias dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Teoria da nulidade, regra geral, teoria da anulabilidade, regra de exceção, que tem três possibilidades: fixar a decisão a partir da pronúncia, retroatividade parcial, a chamada modulação dos efeitos da decisão, e decisão para o futuro. E a terceira teoria, deixa eu só me organizar aqui. A terceira teoria, ela é peculiar até no nome dela. Teoria da simples incompatibilidade ou declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. O que isso quer dizer? O ato é considerado simplesmente irregular ou constitucionalmente incompatível e tem seus efeitos mantidos a despeito de declarado inconstitucional. A declaração de inconstitucionalidade é feita sem pronúncia de nulidade ou de invalidade do ato, cujos efeitos jurídicos não são eliminados nem suspensos, para evitar o agravamento do estado de desconformidade constitucional. Então, percebam que eu dei uma ênfase aí nessas situações finais. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, e aí é uma competência do Supremo também aplicar essa teoria de exceção, o Supremo Tribunal Federal, ele está ali dando o processo e verifica que sim, há uma inconstitucionalidade. Contudo, qualquer efeito que seja aplicado àquele caso, seja a regra geral de nulidade, ex tunc, retroagindo, seja a teoria da anulabilidade, não retroagindo nenhum dia, ex nunc, ou modulando os efeitos da decisão, ou uma decisão para o futuro, qualquer um desses efeitos que ele conferir vai agravar ainda mais aquela situação. O gravame da decisão é muito maior do que a própria inconstitucionalidade. Vou trazer uma situação aqui, imaginem comigo, tá? O texto constitucional de 88 trouxe lá no artigo 62 a medida provisória. Então, me dá um tempinho que eu tô localizando aqui. A medida provisória que sofreu alteração, passou até essa redação atual em 2001, ok? Então, vamos imaginar essa situação. Foi editada uma medida provisória em 2002. Essa medida provisória foi convertida em lei. Tá. Em 2000, então, nós temos aqui que em 2002 a medida provisória foi convertida em lei, ok? Em 2008, o Supremo Tribunal Federal recebeu uma ação alegando a inconstitucionalidade da antiga medida provisória e da lei convertedora e trouxe que dessa irregularidade, dessa inconstitucionalidade que suscitava ali no caso concreto, estava um vício formal que contaminou desde a feitura da medida provisória. E qual é o vício formal alegado pelo autor? Que a comissão mista que deve ser criada, está prevista no artigo 62, essa comissão mista não foi criada, não foi feito um estudo sobre a viabilidade, os impactos dessa medida provisória, sobre os pressupostos da medida provisória para discussão e votação na Câmara e no Senado. O Supremo Tribunal Federal pede informação aos presidentes da Câmara e do Senado para prestar esclarecimentos.
Tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, e essa ação já estava lá nas mãos do Supremo Tribunal Federal em 2008, 2009, então vamos imaginar, tá? Que já tem um tempo aí de relação jurídica. Quando essas informações são devolvidas da seguinte forma: o Congresso Nacional, por meio da Câmara e do Senado, assume que nunca nenhuma medida provisória, até então, tinha passado por essa comissão, pela simples razão que essa comissão nunca existiu. Bom, então perceba comigo, e essa é uma situação que o Supremo enfrentou. Se o Supremo declarasse a inconstitucionalidade daquele caso em específico, daquela lei convertida, né, da MP que foi convertida em lei, ele teria que declarar inconstitucional todas as medidas provisórias que foram proferidas a partir de então. Porque todas elas padeciam da mesma inconstitucionalidade. Então, o que o Supremo Tribunal Federal entendeu? E aí é interessante essa expressão final aí que o professor Juliano apresenta: evitar o agravamento do estado de desconformidade. Então, não eliminou os efeitos, não suspendeu os efeitos, apenas reconheceu a inconstitucionalidade, mas não deu efeito nenhum para essa situação. Das exceções, essa é a mais excepcional das utilizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, e para encerrar a nossa teoria do controle de constitucionalidade, nós temos também uma última classificação, que é a classificação do controle judicial de acordo com o critério de competência da justiça controladora. Então, nós temos o chamado controle europeu, ou austríaco-germano, ou alemão, enfim. Cada autor acaba tendo uma preferência, mas é um modelo que vem mesmo ali da Áustria e da Alemanha, que é o chamado controle de constitucionalidade concentrado, onde se tem uma estrutura do judiciário e um órgão constitucional específico para o controle de constitucionalidade, a chamada Corte Constitucional. Aí vem o modelo trazido pelos Estados Unidos, que é o controle incidental. Esse controle incidental, ele pressupõe que qualquer juiz possa declarar a inconstitucionalidade, qualquer tribunal possa declarar a inconstitucionalidade. E existe os estados que são mistos, como por exemplo o Brasil. Então nós temos o controle e a nossa mistura e a nossa hibridez, vai lá, que nós temos controle político realizado tanto pelo legislativo como pelo poder executivo nas vias preventivas. Nós temos o controle judicial, e quando nós falamos no controle judicial, nós vamos para as duas vias, a do controle concentrado e a do controle incidental. O nosso modelo de controle, ele é elogiado justamente por ser esse modelo híbrido, esse modelo misto. Nos nossos próximos encontros, passaremos a tratar, então, de controle incidental e depois controle concentrado. Estudem na doutrina. Não fiquem então somente com um resumo, roteiro de aula. Peguem a doutrina de vocês e estudem, ok? Foi um prazer e até a próxima.